liga o celular, né? Esquece dele um pouquinho, tá? Pega a apostila e estuda. Vamos aprender a aproveitar o tempo que nós escolhemos. Quem escolheu esse tempo para estar aqui foram vocês. Então, é tempo de estudar. Por que eu estou dizendo isso? Vixe, a tia hoje começou brava. Já temos, quantas aulas já? Esse é o segundo mês, né? A quinta aula. Já estamos na quinta aula, essa é a segunda aula de redação e já corrigimos muitos textos. Como o professor Fábio falou, nós estamos numa equipe de professores de redação e estamos avaliando, claro, os textos de vocês. O que nós temos percebido? Eu e os outros colegas, o professor Eliane, o professor João Paulo e o professor Márcio, temos percebido que os alunos não estão tendo cuidado com a leitura do tema e estão desenvolvendo o texto de qualquer jeito, assim só para entregar uma redação, para dizer que produziu um texto. Claro, gente, isso não se aplica a todo mundo, mas a gente tem que puxar a orelha de quem está precisando, né? Assim que mãe faz. Então, você tem que ter cuidado ao ler o texto proposto pela redação, certo? Você tem que procurar desenvolver essas ideias ali propostas, mas você não pode reproduzir as ideias do texto, nem reproduzir o tema. Muitos alunos começam logo o texto repetindo o tema. Você perde pontos por isso, gente. Eu passei para vocês, está aí na primeira apostila, tem a primeira competência. Na segunda, a gente começa com a segunda competência. Nós somos exigidos em 5 competências. Quais são essas 5 competências? Peguem aí a apostila de vocês, por favor. Vão lá para a última folha, lá na redação. Atrás da folha de redação, aí na sua apostila, professora, por que você não botou no telão? Eu não quero no telão, não. Eu quero é que você veja aí na sua apostila. Isso aqui é um alto investimento para você acompanhar, para você estudar por ele. E eu quero você hoje trabalhando, eu quero você hoje lendo, não só vendo no telão. Lendo no telão ou ouvindo. Eu quero você. Vamos ver já o telão também. Vamos ler e vamos acompanhar e vamos riscar nossa apostila, inclusive. O que nós vamos fazer aqui é o que está na sua apostila. Mas, você vai ler agora. Eu acabei de falar com uma aluna que me pediu orientação e eu disse justamente isso para ela. Leia as orientações da sua apostila. Quem leu as orientações da primeira apostila, todinha, levante a mão aí, por favor. Ai, 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 ai. Fazer igual o Silvio Santos, né? Ai, ai, ai. Gente, vou confessar um segredo. Essas 2 primeiras aulas, por excelência, elas são a reprodução ipsis literis. Sabe o que quer dizer isso? Ipsis literis é justamente uma expressãozinha latina que a gente repete todo dia. A gente diz assim, ó, ao pé da letra. Ao pé da letra. Ipsis literis. Do manual de orientação do Enem para a produção da sua redação. Não foi a tia Maria Gordiano que inventou isso que está aqui, não. Eu combinei até com o Fábio. Fábio, eu vou colocar nas primeiras aulas o manual de redação do Enem. Está aqui, gente, na sua apostila. Você, como estudante, que vai fazer uma redação para o Enem, você tem que ler, pelo amor de Deus. Eu vou dizer até assim, né? Pelo amor de Deus, gente. Tem que ler. 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 Tem que ler.
Competência 1. Vamos lá, competência 1. Já fizeram leitura em todos? Vamos tentar, vamos lá. Demonstrar. A norma padrão da língua escrita. Não, eu nem ouvi não. Coisa feia. Agora vamos ficar só uma pessoa aí fora, vai ficar com vergonha. Vamos lá, de novo. Demonstrar. Domínio da norma padrão da língua escrita. Ótimo, agora eu ouvi. O que é isso? Demonstrar o domínio da norma padrão da língua escrita. Essa já é a primeira dificuldade do aluno. A maioria das redações tem ficado entre a média ponderada daria, se o Fábio fosse fazer, ou o professor de física, ele é professor de quem, Fábio? Matemática, é? Então é, professor de matemática, se ele fosse fazer, eu ensinando ele a fazer, né, porque ele não sabe fazer média ponderada, ele ia dizer que a média de vocês está em 300. Dá para passar com essa nota no Enem? Tá? Não dá não, né, gente? Infelizmente, tem que pelo menos chegar em uns 750, 760. O bom mesmo é ficar entre 800 e 1000. O excelente, o ideal é ficar entre 900 e 1000. Que aí você, olha, se você fizer uma boa média, você está dentro do Enem, né? Na universidade que você escolheu. Como é que eu faço para você subir logo de cara, ganhar logo de cara 200 pontos? Gente, chega a redação com 200 pontos garantidos. Redação vale 1000. Chegue com 200. Aprendendo gramática, claro, ortografia, acentuação, regência, concordância. E só isso, professora, que eu posso ler a gramática e me garantir. Pois leia, tem muita gente precisando fazer leitura de acentuação, separação de sílaba. Tem gente errando separação de sílaba, tá? Coisa lá da primeira série. Vixe, aqui hoje está dando verão, porque estão errando bobagem, certo? Tem gente errando concordância verbal, concordância nominal, regência. Tem gente usando gíria. Tem gente que está usando palavras e não sabe que palavra é essa que está usando. Aí usa uma palavra de forma indevida, perde a construção todinha, porque o que disse ficou sem sentido. Aí, em vez de perder na competência 1, perde na competência 3, que é a argumentação, o sentido do que você está dizendo. Aí o erro é mais caro, tá certo, gente? Ok, vamos lá. Acompanhe comigo. Quando é que você fica com 0? Se você demonstra conhecimento da norma padrão, desconhecimento total da norma padrão. Ou seja, o aluno escreve como se estivesse falando e aí ele escreve errado. Ortografia, acentuação, regência, mas nenhum aluno tem aqui ficado nesse nível não. Tá certo? Confesso a vocês que eu não corrigi nenhuma redação com nível 0 na norma padrão não. Mas na 1 e na 2, uma boa parte. Principalmente na 2. A 1 demonstra domínio insuficiente da norma padrão, apresentando graves e frequentes desvios gramaticais. Sabe aqueles erros que você, ao chegar ao 3º ano, não pode mais cometer? Errar o acento de uma palavra, errar a separação da sílaba, errar a concordância do sujeito com o verbo, errar a concordância do substantivo com o adjetivo. E se você for repetindo esses erros, vai piorando. Tá certo? Nível 2. Demonstra domínio mediano da norma padrão, apresentando muitos desvios gramaticais de escolha
muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenção da escrita. A maioria das redações que eu corrigi está no nível 2. Os alunos estão ficando com 80 pontos. Precisam ganhar mais 120 para ficar com os 200. Professor, então já estou no meio do caminho? Tá, quase no meio, né? Tá quase no meio, porque os seus pontos são contados de 40 em 40. 0, 40, 80, 120, 160, 200. Certo? Então, melhorar a ortografia, melhorar a regência, melhorar a concordância. Professor, como é que eu consigo isso? Como é? Responde. Estudando o quê? Gramática. Gente, por favor, você é estudante, deve ter uma gramática em casa. E se não tem, aí na internet está cheio de gramática. E vocês têm acesso à internet, porque tem WhatsApp, tem Facebook, então tem acesso à internet. Baixe aí. Tudo vai falar, vai pensar no meu, tudo bem, não precisa baixar aplicativo nenhum. Mas na hora que vai estudando, escrevendo texto, consulta. Vocês acham que nós, professores, corrigimos as redações sem uma gramática e um dicionário por perto? Nós temos dúvidas também, nós consultamos. Nenhum estudante pode produzir um texto sem ter uma gramática e um dicionário do lado, pessoal. Ah, mas professora, mas é porque eu uso as palavras que eu uso falando. Não, escrever um texto é formalizar o pensamento, não é reproduzir o pensamento tal e qual você está pensando ou vai falar esse pensamento tal. Você tem que formalizar a língua, padronizar, como se você estivesse escrevendo um livro. A linguagem do seu texto tem que ser uma linguagem formal, como a linguagem de um livro. Não precisa ser uma linguagem muito difícil, porque aí você vai acabar cometendo aquele erro que eu falei, de usar uma palavra com sentido estranho ao que você está dizendo. Tá certo? Muito bem. Acompanha aí agora. Segunda competência. Qual é a segunda competência? Bem, compreender. Proposta, redação, graficar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites gerais de organização. Horrível. Foi péssima. A letra foi igual a cearense. Horrível. Termazinho foi horrível. Vamos lá. Vamos ler. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Parou. Pediu para parar, parou. Eu não sei sambar não, por isso que eu não vou sambar aqui para vocês. Só sei dançar disso. Olha lá, eu sou da época do Michael Jackson, da Madonna. Gente, presta atenção. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Quando eu vou escrever o meu texto, eu tenho que usar as minhas ideias e posso fundamentar as minhas ideias nos conhecimentos que eu tenho sobre o mundo, inclusive sobre a ciência. Ciência aqui não é só biologia, não. A ciência é o estudo metodológico das coisas no mundo, certo? Quando se aplica método, se aplica ciência, se faz ciência. Olha, aí, o que acontece? Se eu não aplico esses conhecimentos, eu sou muito jovem, muito novinho, tenho 16, 17, 18, ou tenho 20, ou tenho 30, ou tenho 40, 50, não importa a idade. Aí eu vou aplicar esses meus conhecimentos, se eu não fundamento na ciência, os meus argumentos ficam inconsistentes. Aí sabe qual é o nível que eu fico no meu texto? Acompanha aí comigo. Você vai ficar no nível 2. Bem, desenvolve de forma mediana o tema,
partir de argumentos do senso comum, cópias dos textos motivadores ou apresenta domínio precário do tipo textual dissertativo argumentativo. Isso combinado com a terceira competência, leia lá o 2 da terceira, apresenta informações, fatos e opiniões, ainda que pertinentes ao tema proposto, com pouca articulação e ou com contradições, ou limita-se a reproduzir argumentos constantes na proposta da redação em defesa de seu ponto de vista. Se você desenvolver de uma forma mais ou menos, você fica aqui nessa nota. E com essa nota você vai ficar com 80 pontos na competência 2 e com 80 pontos na competência 3. Se eu tiro 80 na 1, quanto eu tenho na minha redação até agora? 240 pontos. 3 vezes 8, 24. 240 pontos. Eu passo nessa nota? Não. Professora, mas ainda faltam duas competências. Eu posso tirar 201 e 208. Vamos raciocinar. Se eu não conseguir desenvolver bem o texto até ali, eu vou conseguir desenvolver bem nas outras duas? Não vai, não. Provavelmente você vai ficar com 80 em cada uma também. 5 vezes 8, 40. Quanto é que eu vou ficar na redação? 400. Se você pegar a sua redação aí corrigida, uma boa parte de vocês está com 400 na nota. Não passa. Sinto muito, eu estou sendo realista. Não passa. Ou você sobe a sua redação, pelo menos para 750 para cima, não precisa nem chegar ali. Mas eu não vou dizer para você olhar para o céu e não ver as estrelas. Eu vou dizer para você, absolutamente. Eu quero que você olhe para o céu e veja as estrelas. Se possível, chegar até o último planeta. Como é mesmo o nome dele? Qual é o último planeta? Mercúrio. Ave Maria, não. Gente, qual é o último planeta? Eu não estou ouvindo, não. Qual é o último planeta? Não diga, não. Qual é o último planeta? Marte? Não, é esse aí mesmo. Primeiro, Mercúrio. Não é aquele negócio de passar na Síria, não, viu? Mercúrio, segundo. Vênus, terceiro. Marte. Terra, quarto. E o quinto? Netuno? O quinto? O sexto? Júpiter? Foi qual? O sexto, é? Sétimo? Né? E o oitavo? Plutão. Tem mais um outro. Esqueci o nome, mas eu subi mais um. Como é o nome? Urano. Onde é que está Urano? Tá lá, né? Olha, descobriram mais um novo planeta. Qual é, sabe? Urano, Netuno e Plutão. É esse o final, tá? Muito bem. Vamos lá. Peguem a terceira competência. Esse é o problema da redação, o problema maior. Terceira competência. Leia, vamos lá, um por um, bem rapidinho, bem devagar. Vamos lá. Selecionar, Relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. vou repetir, selecionar, relacionar. Ai, gente, mas sabe o que está acontecendo? Alguns alunos estão selecionando os argumentos, mas não relacionando
retira as informações do texto de apoio, não dá opinião sobre o que leu, consequentemente não desenvolveu a argumentação. Perde. Vai ficar, sabe qual nível? Vai ficar no nível, deixa eu ver aqui. Nível 1, nível 2. Apresenta informações, fatos e opiniões, ainda que pertinentes ao tema proposto, com pouca articulação e ou com contradições, ou limita-se a reproduzir os argumentos constantes na proposta de redação. Se você, ouça bem, abra aí os ouvidos, se você reproduzir os argumentos do texto de apoio, você vai ficar com 80 nessa competência. Puxa, professora, mas eu achei que era só dizer o que já estava dito. Não é não. Professora, mas por que eles colocam um texto de apoio para a gente fazer o quê? Para você ler e lhe dar ideias. Para você poder, inclusive, desenvolver uma opinião sobre o que você leu. Mas não é para você repetir. Se você repetir, você vai ficar com 80 pontos, mais nada. Se você tirou 200 na primeira e tirou 200 na segunda, é possível tirar 200 na segunda se você reproduzir a terceira? Não é não. Se você tirar 80 na segunda, na terceira, provavelmente é porque você tirou 80 também na segunda competência. Ou seja, não conseguiu entender o tema da redação. Não desenvolveu a argumentação. Professor, o que é que eu faço? Leia o texto de apoio, tire as ideias do texto de apoio, não para defender a sua argumentação, mas para elaborar uma opinião sobre o que você leu. Está entendido isso? Muito bem. Quarta competência. Professor, e onde é que está tudo isso aqui? Quando você chegar à sua casa, você vai ler, tarefa de casa, ler essa apostila 2 todinha, como se estivesse lendo um livro. Gente, é um manual. Para que servem os manuais? Para que servem os manuais? Para orientação. Então, a sua orientação para a redação do Enem está na primeira e na segunda apostila. Depois nós vamos fazer outras aulas de produção mesmo, tá? Quarta competência, leiam bem devagar, por favor. Demonstrar. Essa foi a pior de todas, certo? Para todo mundo. Vamos lá. Demonstrar conhecimento Dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Professora, eu vou escrever, é uma máquina ou é um texto? Porque mandaram eu colocar mecanismos. O que são os mecanismos linguísticos? Presta atenção, vamos lá, presta atenção aqui. Olhe para o seu corpo. Quais são? Eu já fiz uma pergunta de ciência, agora vou fazer uma pergunta de ciência de novo. Quais são as partes do seu corpo? Vamos lá. Quando você aprendeu lá na primeira série. Cabeça, tronco, o que mais? Membros. Os membros superiores e os membros inferiores. São os 2 braços e as 2 pernas. Professora, tudo bem, tem problemas que tem defeitos físicos? Tem. Mas mesmo que elas tenham algum defeito físico, ainda assim elas têm partes do corpo articuladas. Por exemplo, como é seu nome, meu filho? Roberto. Roberto, eu vou falando e você vai repetir. O Roberto está usando uma linguagem que se chama Libras. Muito bem. Para ele conseguir fazer esses gestos, esses movimentos,
ele tem que procurar fazer gestos coerentes com o que eu digo, para que as pessoas que têm deficiência, qual é a deficiência? Auditiva, possam entender pelo gesto o que ele está dizendo com as mãos, com o corpo todinho. Ele precisa se articular, ele está se articulando, corpo, mãos, a expressão labial também, os olhos, tudo entra numa composição. Então, gente, o texto do Enem não é um pedaço isolado, cada parágrafo. Todos os parágrafos se articulam num todo. Tem aluno que está escrevendo parágrafo solto. Um parágrafo diz uma coisa, no segundo diz outra, no terceiro diz outra, e não articula o texto na ideia geral. Aí ele perde todos os pontos dessa competência. Olhem aí e leiam cada nível. No nível 0 é 0, claro. Nível 1 fica com 40 pontos. O que diz aí no nível 1? Leiam aí bem devagar. Leiam. Não articula as partes do texto. Fica com 40 pontos. O segundo, diz o quê? O segundo nível? Articula as partes do texto, porém com muitas inadequações na afinação dos recursos. Professora, como é isso? É assim, olha. Esse mais, esse porém, esse todavia, o que acontece? Na hora que você usa uma palavrinha dessas, você está articulando o texto. Se esse mais e esse porém não tiver coerente com o que eu disse antes, quando é que eu uso mais? Quando eu vou contrariar a ideia que eu disse anteriormente. Se não houver contrariedade do que você disse anteriormente, você errou no mecanismo de articulação, tá certo? Basta você errar você já perde os 200 pontos e já cai para 160. E se você errar mais, você vai perder ponto. Aí o aluno às vezes chega a 0, não consegue articular nenhuma frase, nenhum parágrafo e nem o texto todo. Tá bom? E a quinta competência, que foi um problema grave na maioria dos textos que eu corrigi, foi a bendita conclusão. Eu vou colocar aqui para vocês o texto para a gente olhar em loco, né? Que nós estamos falando. Vamos lá. Esse tema foi de quem, né? Do ano passado. Muito bem. Olha o título. O verdadeiro preço de um brinquedo. É o tema? O tema qual era? Publicidade infantil. Primeiro problema de alguns alunos estão reproduzindo, já falei para vocês, na redação, o tema. Eu posso reproduzir? Não. Eu posso usar o tema como título? Não, gente. Você tem que criar o título. Olha aí, ó, o verdadeiro preço de um brinquedo. Não tá bonito? Tem o título, tá? Lembra o tema? Lembra, tem referência ao tema, mas não é o tema. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. É a primeira ideia do texto. A primeira ideia do texto tem referência com o tema? Tem. O tema é publicidade infantil. Pessoal, olha, você não precisa fugir do que está proposto no tema. É só você ir criando suas ideias a partir da sua opinião sobre o tema. Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária, qual é a faixa etária? Infantil. Para eu não repetir crianças de novo, né? Cresce de forma nunca vista antes. Isso é verdade? É. Tudo que eu disser
você disser mentira, você vai perder ponto. A gente coloca assim, ó, isso não é verdade, o que você está dizendo. É chamado de argumento falso. É uma falácia. O que é um argumento falacioso? Mentiroso. A pessoa fala, não diz nada consistente, tá? No entanto, tendo em vista a idade desse público, qual é a idade? Baixa, pequena, criança. Surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Olha aí, gente. Tudo que o rapaz diz está diretamente relacionado ao tema. E ele colocou verdades e colocou uma pergunta que a gente chama de pergunta retórica, que é justamente a pergunta que ele vai usar para poder desenvolver a argumentação dele. Aí, o que acontece? Ele vai começar no segundo parágrafo. Há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história da com letra maiúscula, porque a história da humanidade. A imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Mas não é preciso ir tão longe. Olha, quando o aluno usou sobre a imprensa no século XVIII, ele está justamente fazendo uso dos seus conhecimentos. Olha, então veja, mas não é preciso ir tão longe. Ou seja, ele disse que não ia mais buscar conhecimentos lá fora. O próprio Brasil é palco para o desenvolvimento do assunto que ele está tratando. No Brasil, que é democratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado de eleições. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada. O que o garoto está dizendo com isso? Que se uma simples propaganda muda a minha opinião sobre um candidato político, uma propaganda também pode mudar a opinião de uma criança sobre o consumo de um produto. Está vendo como ele conseguiu argumentar com propriedade? E é verdade ou não é? Ora, se nós adultos, eu não falei para vocês na primeira aula, lembra? A gente não fica comprando shampoo para ver se o cabelo da gente fica bonito, não é? Lembra disso? A gente fica comprando maquiagem, comprando carro, achando que vai ficar mais famoso com as meninas se andar num carro diferente. A gente fica comprando prancha, compra skate, compra roupa, não é não assim? Até comida. A gente compra até comida. Dependendo da propaganda, a gente, ai que vontade de comer hoje uma pizza com guaraná, não é não? Uma pipoquinha com guaraná. Não vou nem dizer as outras. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada. O problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Veja como ele volta para o assunto. Olha, vem aqui, vamos lá ver se eu consigo localizar aqui para vocês. Aqui, ó. Quando é direcionado ao público infantil. Essa frase aqui, ele volta ao tema. Porque é sobre esse tema que ele tem que falar. Então, o que ele diz? Comerciais para essa faixa etária seguem um certo padrão, enfeitados por músicas temáticas. As cenas mostram crianças em grupo utilizando o produto em questão. Ou seja, se essas propagandas mostram crianças usando aquele produto, o que é que as crianças que estão vendo a TV vão pensar? Que elas também têm que usar aquele mesmo produto. Aí o menino velho vai chegar lá perto da mãe: mãe, eu quero. Mãe, eu quero. Eu nunca mais me esqueci da propaganda mundial, que é uma fabricante de aço, né, de tesouras. As mulheres devem conhecer bem, tesouras, alicates, né? Aí a propaganda era assim: a menininha chegava perto
da amiga na escola, no primeiro dia de aula. Quem já não teve seu primeiro dia de aula e não quis levar aquele caderno cor-de-rosa, aquela canetinha, né? A tesoura, aí eu chegava com a caneta, uma tesoura, com a cabeça da amiga, no lugar que coloca a mão. Aí a menina chegava para outra e fazia assim, ó. Eu tenho, você não tem. Eu tenho. Aí a outra menina ficava assim. Chegava em casa, pedia a mãe para comprar a bendita tesoura da Mini. No dia seguinte, a menina, em vez de chegar com uma tesoura da Mini, sabe o que a mãe fez? Pois pronto, comprou a da Mini e a do Mickey. Aí a menina mostrou as duas. Eu tenho, você não tem. Entenderam? Essa propaganda convence ou não convence uma criança a comprar? É o que ela está dizendo aí, né? O que o candidato está dizendo. Ó, veja aqui, vamos voltar. O primeiro parágrafo é a introdução. Olha o tamanho da introdução. Fala sobre o tema, fala. O segundo já é desenvolvimento, demonstrando conhecimento sobre história, sobre política, junto com a opinião. Olha o terceiro parágrafo. Tal manobra de marketing, por que marketing está entre aspas? Que é palavra estrangeira. Acaba transmitindo a mensagem de que a aceitação em seu grupo de amigos está condicionada ao fato dela possuir. Isso aí está errado, não é dela, é de ela possuir. Porque o sujeito aí não pode se somar à preposição de. Quando você usar essa estrutura ao fato de, vou mostrar bem aqui, ó. Ao fato dela. Isso aqui é um erro de gramática. A expressão ao fato de não pode se somar a ela, que é o sujeito do verbo. Sempre use separado. Ao fato de, apesar de, nunca diga, apesar dos fatos, não. Diga, apesar de os fatos. Tá certo? Entenderam isso? Muito bem. Ao fato de ela possuir ou não os mesmos brinquedos que seus colegas. Uma estratégia como essa gera um ciclo interminável de consumo que abusa da pouca capacidade de discernimento infantil. De quem é essa opinião? Do estudante que escreveu o texto. Veja que no segundo parágrafo, ele fundamentou o que ele tinha dito lá no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Deu a opinião dele. Aí, ele passa para a conclusão. Fica clara, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação atual a fim de limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega. Ou seja, de novo demonstrou conhecimento. A propaganda para esse público, visando a proibição de técnicas abusivas. Eu, no lugar de técnicas, usaria estratégias. A palavra é melhor que técnica, né? Estratégias abusivas e inadequadas. Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas, com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Ou seja, delegou às escolas a responsabilidade de trabalhar com suas crianças sobre o consumo desnecessário, sobre a propaganda. Levar propagandas e mostrar que nem tudo que a propaganda diz é verdade. Só assim, olha a conclusão da conclusão, só assim construiremos um sistema que, ao mesmo tempo, consiga vender seus produtos sem obter vantagem abusiva, repetiu a palavra abusiva, né? Da ingenuidade infantil. Texto simples, mesmo com esses pecadinhos, ficou com nota 1000.
um texto desse?